Fala pessoal, mais um almoço / café da tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta nossa sextou, galera, sexta-feira. O Giro de Notícias entrou ontem, mas é pra hoje, né? Entrou ontem no final da noite, mas a galera já tá vendo hoje, já que eu falei a data de hoje, então o Giro de Notícias trazendo informações sobre o Botafogo e vamos continuar falando, por enquanto, do caso Franklin Carvalho e esta negociação, essa proposta que aconteceu do Vasco em relação ao nosso técnico. Tem alguns desdobramentos na manhã de hoje, claro. De repente, à tarde, você pode ter algumas outras novidades e muitas coisas ainda poderão acontecer em relação ao nosso Botafogo de Futebol e Regatas, porque, evidente, né, a gente está nesse momento de loucura administrativa, a gente em busca ali de questões que podem ser resolvidas e o Botafogo tem tudo isso acontecendo hoje, né, de você realmente ter a saída do Franklin Carvalho como algo que está sendo conversado internamente. Eu vou tentar passar um panorama da manhã de hoje até pelo menos às 2 da tarde, né? Horário que eu estou gravando aqui esse nosso conteúdo. O Franklin Carvalho trabalhou normalmente hoje no Espaço Lunier, comandou a atividade, teve reuniões pela manhã pensando exclusivamente no futebol do Botafogo. Trabalho, treino, planejamento, tudo ali. Pelo menos na parte da manhã, você não teve nenhum tipo de conversas em relação ao técnico, falo parte da manhã, sobre a negociação com o Vasco. O Botafogo está ciente, como a gente trouxe isso ontem em primeira mão, dessa negociação. O Botafogo está ciente que ele tem uma oferta em mãos e o Botafogo espera que o Vasco entre em contato. Foi até o que eu falei hoje no Arena News. O presidente do Vasco, Pedrinho, ele sempre questiona, né, a moralidade do futebol, questiona pessoas que trabalham com futebol em relação à ética. O Pedrinho, teoricamente, não está mais à frente do Vasco, né, porque ele acabou sendo retirado pela justiça, mas o Admar foi contratado pelo Pedrinho e a gente sabe como que funcionam as coisas, né? Com certeza o Pedrinho não oficialmente, mas extraoficialmente está ali trabalhando no dia a dia do Vasco. E há algum tempo ele deu entrevistas falando de ética no futebol, falando de moralidade no futebol, entre outras coisas. E a gente vê a atitude do presidente do Vasco e do grupo do Vasco da Gama como uma atitude totalmente sem ética esportiva. Porque se eles tinham interesse no técnico do Botafogo, o primeiro caminho a ser procurado tinha que ser o próprio Botafogo. E isso não foi procurado. O Botafogo ele foi o último a saber, né? Porque soube através do empresário do Franklin Carvalho. O técnico, ele tem essa proposta em mãos e hoje, na parte da tarde, deve acontecer uma conversa definitiva. E eu espero que seja definitiva. O Botafogo quer a permanência do técnico. E o Botafogo não vai fazer um acordo para, Franklin, saia, você vai sair, você vai ter a liberdade para treinar o Vasco. Não, o Botafogo não vai fazer isso. O Botafogo, se o Franklin quiser ir para o Vasco, né, se chegarem o denominador comum do Franklin ir para o Vasco, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar uma multa, que não deve ser alta, até mesmo pelo salário do Franklin, não deve ser nada exorbitante, tanto é que possivelmente o Vasco entrou nessa questão por ter visto que a multa não era alta. Quem comanda a carreira do Franklin Carvalho é uma dupla, né, o Cajuda, que é o empresário do Abel Ferreira e também do Arthur Jorge, mais o Pitombeira, empresário de vários jogadores do Botafogo e vem tirando várias pessoas de dentro do Botafogo, já tirou Arthur Baixolinha, deve estar tirando o Newton agora numa negociação para o São Paulo, é empresário também do Arthur Cabral, entre outros jogadores, e você tem ele também tentando tirar o técnico Franklin Carvalho do Botafogo. Evidente, toda a questão que a gente tem hoje, né, de você ter uma incerteza em relação ao técnico, gera também críticas. E o torcedor que vê isso como algo ruim a respeito do Franklin tem toda a razão. Mas pelo que eu soube na manhã de hoje, e até uma informação que eu vou colocar aqui para vocês, até mesmo de uma pessoa próxima ao técnico Franklin Carvalho, foi de que ele ainda, né, tem tido uma postura bastante correta com o Botafogo em relação a toda essa questão, né? Ele tem sido correto com o Botafogo a respeito de todo esse procedimento, né, de que você tem em relação ao Franklin, em relação ao Botafogo, em relação a toda a postura colocada pelo técnico ainda à frente do nosso clube. A gente tem que colocar sempre o ainda, né, cara, porque todas essas questões são futebolísticas, né? E, pelo menos por enquanto, apesar de ter chegado uma proposta para o empresário dele, mostrando que o Vasco tem um interesse, você não teve uma reunião do Admar,
né, que é o responsável pelo futebol do Vasco, com o Franklin Carvalho. E não teve nenhuma reunião marcada. Pelo que está acontecendo, o Franklin só vai, talvez, abrir a possibilidade de uma conversa com o Admar, né, em relação ao Vasco, se tiver a autorização do Botafogo. Então, essa é uma linha que eu consegui apurar na manhã de hoje. Porém, eu tenho uma linha sobre o Franklin, acho que ele tinha que ter cortado na fonte, né, toda essa questão de Vasco e tal, e realmente não ter dado trela para o Vasco. Mas ele tem uma postura diferente, ele segue ali através de seus empresários, mas tem que ser resolvido hoje. Acho que o Botafogo, junto ao Franklin, tem que resolver toda essa questão hoje. Não dá para você prolongar ainda mais essa história, porque cada hora que passa, cada dia que passa, o torcedor fica chateado, todos ficam complexos em relação a tudo isso, porque o Franklin é técnico do Botafogo. Então ele tem que tomar uma atitude de técnico do Botafogo. Não adianta o Franklin ficar sempre nessa história, desse lenga-lenga, tudo isso, e realmente daqui a pouco assinar com o Vasco. O Botafogo vai ter pouco tempo para, no meio de uma pré-temporada, para fazer toda essa mudança. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa parte da tarde de hoje. Provavelmente, no decorrer do dia, nós teremos algumas novidades em relação a essa questão do Franklin, dele sair, dele ficar. O Botafogo está muito revoltado com a atitude do Vasco também, do Vasco ter feito o que fez. Não foi uma atitude legal de você ter ido diretamente no empresário do técnico sem passar pelo Botafogo. Isso não é uma coisa ética, é uma coisa totalmente antiética que o Vasco fez. O Botafogo também daqui a pouco pode ir atrás de profissionais do Vasco. E tem que entender, né, que negócios, clássico da amizade não existe mais, né? Porque as últimas atitudes do Vasco mostram que não tem nada de amizade, ainda mais com a gestão Pedrinho dentro do Vasco. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, hypem esse vídeo e respondam. Vocês acham que o Botafogo deve dar um prazo para o Franklin ou tem que decidir hoje? Hoje, mata a pau e resolve, vai, fica ou sai, e não tem que dar mais novela em relação a isso. Para encerrar o vídeo, o Botafogo ele está resguardado em relação ao Medina. O jovem meia que vem sendo um destaque, né, segundo homem do meio campo, que hoje virou o cara para substituir o Danilo, né, o jogador que vem tomando conta da posição. O Medina virou uma peça importante também ali para o nosso time, né? Tecnicamente, jogador muito importante, e todo mundo questiona. Será que o Botafogo pode perder o Medina nessa janela? O Botafogo colocou uma multa muito grande em relação a esse jogador para se resguardar no meio do ano. E fez um acordo bem interessante com a equipe que comanda a carreira do jogador. O Botafogo teria que pagar 6 milhões de dólares no final do ano para permanecer com 50% do jogador, para ficar ali com ele. E você pode parcelar isso em suaves prestações. E com isso, se o Botafogo pagar uma prestação, já se garante em relação ao Medina. Aí você tem ali prestações que serão divididas nos outros anos e o jogador permaneceria no nosso clube. É um esforço que eu acho que a gestão GDA Luma já tem que fazer. O Medina talvez tenha que ser a primeira grande contratação da GDA Luma, por ele ser um jogador diferenciado tecnicamente, que também pode ser valorizado, caso você pense também em um retorno financeiro. 6 milhões de euros pelo Medina é muito pouco. Acho que é um jogador que daqui a pouco pode estar valendo 30 milhões e você tem 50% ali dos direitos, fatura 15 milhões para ter um jogador com a qualidade do Medina. Mas falem aqui embaixo. Entre lá na Aposente Fácil, se você estiver em busca do seu benefício previdenciário. A Aposente Fácil é parceira aqui do canal do TF e eu super recomendo os serviços da Aposente Fácil. Tamo juntos, volta à noite com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu, fui, fogo neles, estamos juntos sempre, sempre e sempre. Valeu, fogo, fui.